Você sabe o que é uma coroutine? Sabe como que elas funcionam? O que escalonadores têm a ver com isso? Como a gente entra no assunto de concorrência e paralelismo nesse tema? Prazer, pessoal. Sou o Vini, trabalho com engenharia de software faz 4 anos mais ou menos. E esse aqui é um vídeo piloto de um projeto que eu estava querendo tirar do papel já faz um bom tempo. E a ideia é a seguinte: falar sobre Go desbravando esse livro aqui, A Linguagem de Programação Go, do Donovan e do Kernighan. É um livro bem denso, mas eu acho que é um bom tema para gente desbravar, para dar vazão a essa minha ideia. E espero muito que vocês curtam e aprendam junto comigo também. Bom, para a gente começar a falar sobre Go Routines, então, a gente precisa ir lá para o capítulo 8, que vai falar sobre Go Routines e canais. Canais a gente vai trazer em próximos vídeos, mas sem enrolação, bora lá. Bom, pessoal, antes da gente abrir o VS Code, né, ver as routines na prática, a gente precisa fundamentar alguns conceitos que são muito importantes. E o Robbie Pike, um dos criadores do Go, em uma palestra lá em 2012, vai trazer duas frases muito importantes para a gente. Ele vai falar que a concorrência é sobre lidar com várias coisas de uma vez e paralelismo é sobre fazer várias coisas de uma vez. Além disso, ele vai falar também que a concorrência é sobre estrutura e o paralelismo é sobre execução. É uma distinção simples, né, a princípio, mas eu acho que é interessante a gente desenvolver isso aqui. Bora lá. Bom, começando pela concorrência, né? Primeiro pensa em várias tarefas independentes que estão rodando no seu computador. Quem que organiza o trânsito dessas tarefas, né? Existe um componente chamado escalonador do sistema operacional. Esse cara é o nosso maestro, né, o nosso scheduler. Ele que é responsável por distribuir o tempo de CPU entre os nossos múltiplos processos do computador. Esse carinha aqui, ele é preemptivo. O que isso significa? Significa que ele pode pausar uma tarefa, salvar exatamente onde ela parou, né, o que a gente chama de troca de contexto, e colocar outra no lugar. Você percebe? Não é uma execução simultânea necessariamente. Isso aqui é uma estruturação, como o Rob Pike diz. A concorrência é a capacidade de estruturar um sistema para lidar com múltiplas atividades que avançam de forma independente. Então, resumindo, né, a concorrência é sobre estrutura. Guarda isso. E aí, como a gente pode trazer um exemplo aqui, né? A gente tem 3 tarefinhas, né? E o nosso maestro fazendo a orquestração de execução dessas tarefas. Então, basicamente, a gente tem aqui a nossa tarefinha roxa começando, sendo executada, acontece uma troca de contexto para a próxima tarefa, novamente uma troca de contexto, a gente volta para a tarefa roxinha, né? E assim ela vai de troca de contexto e execução e a troca de contexto e execução. Então, basicamente, a gente está falando de trocas de contexto entre tarefas e processos de forma muito rápida. Bom, e o paralelismo, né? E o executar, segundo o Robbie Pike, como a gente viu, né? O paralelismo é quando a gente tem tarefas que realmente elas executam ao mesmo tempo. Então, se você tem múltiplos núcleos no processador do seu computador, o escalonador ele pode colocar essas tarefas diferentes rodando em núcleos diferentes. Então, aqui, percebe que não é uma alternância rápida, como a gente falou em concorrência. É uma execução simultânea de verdade, né? Então, resumindo, e o Rob Pike também vai falar isso em alguma das palestras que ele já deu, e o paralelismo é de fato uma execução simultânea. Nesse mesmo exemplo que a gente pode trazer aqui, né, a gente tem então um core 1 e um core 2 e as duas tarefinhas aqui junto com o nosso maestro, né, junto com o nosso scheduler. A gente tem então as duas tarefas sendo executadas na nossa timeline no mesmo tempo, né, então a gente vê que a tarefa amarelinha aqui finalizou e a rosinha continua até também finalizar. Então, basicamente, a gente sabe que a concorrência é sobre a estruturação, a composição e o paralelismo é de fato a execução simultânea dessas tarefas. Bom, e as Go Routines, né? A gente entendeu a estruturação, entendeu a execução de acordo com aquela distinção que o Robbie Pike trouxe, mas aonde que o Go entra nisso tudo? Da forma mais simples possível, né, o livro, lá na página 292, vai dizer o seguinte pra gente. Em Go, cada atividade que roda de forma concorrente é uma Go Routine. Ponto final. Tá? E o próprio Robbie Pike ele também define o seguinte. Uma Go Routine é uma função
que roda independentemente dentro do mesmo espaço de endereço que outras coroutines. Tá, frasezinha bonita, mas o que significa espaço de endereço? Como assim, né? Bom, isso significa, pessoal, que as coroutines de um programa, né, elas rodam dentro do mesmo processo e elas compartilham uma parte da memória que a gente chama de heap. É uma área compartilhada onde os dados alocados eles vivem até que o garbage collector, né, o coletor de lixo do Go, vai limpar eles. Então, basicamente a gente tem, vamos pensar numa lousa compartilhada, nós temos as nossas routininhas aqui, né? E a lousa compartilhada onde a gente tem um compartilhamento de variáveis, estruturas, ponteiros. Isso é ótimo para performance, né? Porque elas compartilham essa parte da memória, então o Go não precisa ficar copiando dado de um lado para o outro. Isso é muito bom, isso traz para a gente uma flexibilidade, uma eficiência na criação de milhares de coroutines, por exemplo, numa aplicação. Mas também, pessoal, exige muito cuidado, porque escrever no mesmo lugar da nossa lousa, né, pode gerar o que a gente chama de race condition. E é aqui que entra um dos vários provérbios do Go, que inclusive o próprio Rob Pike também endossa bastante, né, que é o seguinte: não comunique compartilhando memória, compartilhe memória comunicando. É justamente para a gente evitar que essa memória compartilhada vire uma bagunça. Então, o Go ele dá ferramentas para a gente, como, por exemplo, os canais, que trazem para a gente, permite que as nossas variáveis enviem e recebam esses dados entre si de forma sincronizada e segura, né? Mas claro que tem que ser utilizado de forma inteligente e de forma coerente também no nosso fluxo de tarefas de coroutines, né? Bom, e nessa mesma linha, deixa eu até trazer um pouquinho mais para longe para ficar mais fácil. E nessa mesma linha, pessoal, que para consolidar esse provérbio, o Go bebe muito de uma fonte que é o chamado CSP. O CSP são processos, é um modelo, né, chamado de processos sequenciais comunicantes. Ele foi criado por esse jovem senhor aqui, chamado Charles Hoare, ou Tony Hoare também, porque é Charles Anthony Hoare. E a gente pode entender que é um modelo que serve para lidar com concorrência, focando em 3 pilares principais. Primeiro, processos independentes. A gente já falou bastante sobre isso, né? Mas imagina cada processo sendo uma unidade pequenininha que executa de forma independente, né? Comunicação por mensagem. Então, esses processos eles conversam entre si enviando mensagens. E sincronização, né? Que a gente também falou, que é essa troca de mensagens que vai editar o ritmo. Então, se eu enviar algo para você, mas você ainda não está pronto para receber, eu espero. Então, a gente se baseia com esse modelo de processos sequenciais comunicantes nesses 3 pilares aqui, e o Go bebe muito dessa fonte para a gente poder ter esse provérbio como um dos principais provérbios do Go hoje. Beleza, aí você pode me perguntar o seguinte: coroutines então são threads? Pessoal, um ponto que a gente precisa definir bem aqui é que coroutines e threads não são a mesma coisa, tá? Normalmente as pessoas confundem isso. Pensa que a thread é algo caro e é pesado. Isso significa, né, já que elas são gerenciadas pelo kernel do nosso sistema operacional, isso significa que criar e destruir as threads normalmente custa bastante processamento e memória do nosso sistema. Então, já que as coroutines não são threads, como que o Go resolve esse problema? Lembra que eu falei para vocês dos escalonadores, dos nossos maestros de execução das tarefas concorrentes ou paralelas? Então, o nosso querido Go aqui, nossa marmotinha, tem o Go Scheduler, que é um escalonador interno da linguagem, é o nosso maestro do próprio Go. E ele sendo um escalonador interno, ele roda dentro da runtime do Go, diferente de como é a thread que roda no kernel do sistema, como eu falei para vocês. Então, em vez da coroutine, né, do Go ficar pedindo para o SO, para o sistema operacional gerenciar cada tarefa, ele mesmo vai fazer esse malabarismo, tá? E como que ele faz esse processo? Ele faz utilizando uma técnica chamada MN Scheduling. Essa técnica aqui, imagina o seguinte: a gente tem M
Go routines e N poucas threads. E o nosso scheduler interno do Go vai fazer o processo de distribuir essas Go routines nas N threads. E, bom, qual que é a vantagem disso tudo, né? Torna tudo mais veloz, né? No final das contas, a Go routine é isso, né? São atividades concorrentes e leves, né? E a beleza disso tudo é que o runtime do Go está decidindo para a gente a melhor estratégia desse processamento. Bom, pessoal, então a gente sabe que as concorrências, quando a gente fala sobre concorrência, a gente fala sobre estrutura, sobre composição. Quando a gente fala sobre paralelismo, a gente fala sobre execução. E quando a gente pensa em Go routines, a gente pensa em ferramentas que o Go utiliza para obter atividades concorrentes de forma leve e de forma eficiente. Bom, eu vou deixar a parte prática para o segundo vídeo. Eu acho que esse vídeo já ficou denso bastante. E a gente traz no próximo vídeo um conteúdo mais em código ali no VS Code, de exemplos de como as atividades concorrentes funcionam com as Go routines. E, bom, é isso, pessoal. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você deixe o like, isso ajuda muito o canal e ajuda também o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E não esquece de se inscrever também. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Vou indo nessa. Valeu, falou!